Muitos o chamam de volúvel, ambivalente, instável e traidor. Assim é marcada a trajetória deste deputado federal que se humilhou para Alexandre de Moraes. Vocês vão descobrir comigo quem é o deputado, mas antes eu vou pedir para você que está chegando, deixe o seu like, compartilhe e comente. Assim você nos ajuda a reverberar a nossa voz da direita para todo o Brasil. E as matérias do dia de hoje que eu vou trazer são sobre, mais uma vez, Alexandre de Moraes. Justiça dos Estados Unidos notifica Moraes em ação por censura contra Rumble e empresa de Trump. E em resposta a Moraes, Google diz não ter nada sobre a minuta do golpe. Eita, agora o cabo deve estar brabo, né? E vamos trazer também terrorista da Al-Qaeda de Mossoró é condenado por ameaçar explodir Moraes. É isso mesmo que você está escutando. Nós vamos trazer essa matéria e também vamos descobrir quem é o deputado que causou, né, tanto para ser tão elogiado assim pelos seus companheiros de Congresso. Vamos lá para a matéria. Aí está o Tony de Paula, ele mesmo, né? Vocês devem se recordar aí. Quem é o Tony de Paula? Eu vou recordar vocês já já. Vou trazer aqui uma memória fantástica. Separei aqui algo, fui lá no fundo do baú e vou trazer uns vídeos aqui que aí vocês vão ver se os adjetivos carinhosos dados aí, né, pelos outros congressistas são realmente válidos ou não. Mas vamos seguir aqui para a matéria. Deputado pede perdão a Alexandre de Moraes após xingá-lo de lixo, canalha e esgoto. Após chamar Alexandre de Moraes de lixo, canalha, vergonha, esgoto e déspota, o deputado federal Otônio de Paula, do MDB Rio de Janeiro, entregou ao ministro do Supremo Tribunal Federal uma carta escrita à mão em que pede perdão e reconhece que, tomado de forte emoção, acabou se excedendo ao disparar ofensas e xingamentos contra o magistrado em 2 lives. O pedido foi entregue pessoalmente a Moraes, que recebeu Otônio em seu gabinete. Imaginem a cena. Na época do episódio, em 2020, Otônio de Paula era vice-líder do governo de Jair Messias Bolsonaro na Câmara e havia se tornado alvo de uma decisão do ministro que determinou a quebra de sigilo bancário de 11 parlamentares no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. Otônio também criticou uma outra decisão de Moraes, que proibiu o blogueiro Oswaldo Eustáquio de utilizar as redes sociais. O parlamentar acabou deixando o cargo de vice-líder logo depois, sob a justificativa de que sua opinião sobre o Moraes era pessoal e de sua responsabilidade, e ainda alegou que não queria que os ataques fossem interpretados como uma opinião do Palácio do Planalto. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, PGR, de Augusto Aras em julho de 2022, por difamação, injúria e coação no curso do processo. Em 2023, o plenário do Supremo aceitou a acusação e tornou o deputado réu. Moraes se declarou impedido e não participou do julgamento. É a primeira vez na minha vida que eu vejo essa palavra, né? É quase que um milagre a gente ver Moraes se declarou, essa frase, Moraes se declarou impedido. Isso, assim, é algo, mas vamos seguindo aqui na matéria. Ainda não havia previsão de quando a corte vai decidir se absolve ou condena no caso, que pode levar à perda do mandato. Na carta enviada ao gabinete de Moraes, obtida pelo blog, Otônio de Paula diz que escreveu o documento com o objetivo de pedir perdão ao ministro do Supremo. O termo perdão, aliás, aparece 2 vezes ao longo da carta, na introdução e no encerramento.
soube da decisão de Vossa Excelência, abre aspas, aqui está aqui o teor desta carta. Abre aspas, soube da decisão de Vossa Excelência da quebra de sigilo através da imprensa. Naquele momento, vi minha honra como político, pastor, chefe de família sendo exposta à opinião pública, tão acostumada a associar tais decisões judiciais à corrupção ou algo parecido. Por viver da minha imagem e sabedor que tenho pautado minha vida pública e privada na honestidade, tomei a decisão de abrir uma live pela minha rede social com o intuito de me defender. E, justamente nesse momento, tomado por forte emoção, acabei me excedendo e acabei me dirigindo a Vossa Excelência com um nível de desrespeito que me envergonha até hoje, fecha aspas, escreveu o parlamentar. Abre aspas, ministro, sou pastor há mais de 30 anos das Assembleias de Deus. Portanto, tal comportamento e vocabulário ofensivo são inaceitáveis pela igreja, mas fui vencido pelo destempero e seduzido por aquele momento de ataque às instituições. Uma página triste na política brasileira. Por essa razão, quero demonstrar a Vossa Excelência meu profundo arrependimento, pedindo escusas a Vossa Excelência. No desfecho da carta, o deputado faz um apelo pessoal ao ministro do Supremo ao reconhecer os riscos de perder o mandato por conta da conduta. Aqui tem mais parte, aqui, ó. Olha só o que ele fala. Abre aspas. Tenho consciência que o julgamento que serei submetido no plenário da Suprema Corte por ofensas a Vossa Excelência pode estabelecer a perda do meu mandato parlamentar e o fim da minha carreira política. Mas suplico o favor de Vossa Excelência que me ajude a não viver essa vergonha diante dos meus filhos e da igreja, afirmou Ottoni de Paula. Procurado, ele disse que tem plena consciência do erro e relatou o encontro com Moraes, que durou cerca de 15 minutos. Aí ele fala aqui que o ministro recebeu ele em seu gabinete, foi muito gentil, respeitoso, e acredito que houve um encontro de dois seres humanos que entendem que quando está debaixo de tensões a gente pode cometer erros. Eu tenho consciência que errei quando ataquei o ministro com objetivos inapropriados, com adjetivos inapropriados. Naquele momento, sei que agi debaixo de forte emoção e o ministro compreendeu isso, me possibilitando a oportunidade de um acordo de não persecução penal, disse. Então ele fala aqui, pessoal, que inclusive o ministro confirmou a ele, tá, que seria dado a ele o acordo de não persecução penal, tá? Então, ele parece ter obtido sucesso aí na sua empreitada de ir até o Alexandre de Moraes, se humilhar, pedindo perdão. E ele diz nessa parte aqui, é bom a gente lembrar, tá? Quando ele diz aqui que ele não quer passar essa vergonha, que não quer que seja o fim da sua carreira política, mas eu acredito, tá? E todos sabem que como ele teve grande parte, tá? E na maioria, tá, dos seus votos pela ala bolsonarista, de fato, talvez não, acho que acredito que é certeza que nem para síndico ele vá se eleger, porque ele se mostrou realmente uma pessoa que traiu, tá? Traiu o Bolsonaro e fez com que todos os outros apoiadores do Bolsonaro e da direita também se afastassem dele, tá? Aqui está, é só mais um, aqui é só a pontinha do iceberg, tá? Porque ele tem na sua trajetória, no seu histórico,
várias ações que comprometem, tá, o que nós chamamos de uma personalidade firme, tá, que tem ali, realmente uma direção política. Parece que ele age, né, como nem como o centrão, né, mas ele age parece agir como um traidor, tá. Porque no governo Lula, não sei se vocês recordam, antes do Lula entrar para do Lula se eleger para presidente, tá, ele fez diversas ofensas em plenário, tá, falou um bando de coisas, bravejou. Esse aqui sim é aquele que a gente fala assim, que é um bravateiro de primeira, tá? Porque vocês vão ver aqui, vão acompanhar comigo a trajetória dele e o que prova, tá? Na sua trajetória que ele realmente abriu as pernas para o sistema. E o medo também, né, o fez, claro, foi até ali o Moraes, pediu perdão 2 vezes na carta, né, se humilhando, dizendo que estava, agindo sob forte emoção, mas Moraes, acredito que neste momento atual, vê ele, né, talvez como mais um aliado, então preferiu, né, vai fazer esse acordo de não persecução penal, segundo ele, tá? Isso eu não tenho nada oficial, mas segundo ele, Moraes parece que vai ceder e aceitou o perdão, tá? Durante essa conversa que eles tiveram no gabinete do Moraes. Então acompanhem comigo aqui, pessoal. Verifiquem só aqui, ó. Olhem só quem é Otônio de Paula. Visitar minha esposa. Ir em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Então, não venha atravessar a escola de meus filhos, não venha tentar abordar minha mulher, não venha tentar visitar minha casa, porque vai ser na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala. É brincadeira, né? É brincadeira. Rapaz, Visitar minha isso aqui é o que a gente chama de bravateiro, tá? De fato, é aquele que fala, 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 fala. No final, ele faz tudo ao contrário, tá? Suas ações têm sido marcadas aí, sua carreira política tem sido destruída, mas não pelos outros, por si próprio, porque é inadmissível, ainda mais a gente falando do aspecto político, essas contradições, tá? E também essas traições políticas. Isso é inadmissível no meio político e a gente sabe muito bem disso. E ele veio se mostrando, tá? Ele era uma pessoa, tá? Por isso que a gente fala ambivalente, tem uns que chamam de bipolar, tem uns que chamam de volúvel, tem uns que chamam ali de vira-casaca, enfim, o adjetivo que você quiser dar, fique à vontade. Mas escreva aqui embaixo qual o adjetivo melhor para ele. Mas se você ainda não tiver, tá, muito certo do adjetivo, eu vou te mostrar mais algumas cenas que talvez vão refrescar a sua memória. Vamos lá para o outro momento de Otônio de Paula. Estenda as mãos sobre o presidente, por favor. Senhor Jesus, nós queremos neste momento lhe apresentar o presidente da República, Lula. E queremos, como igreja, Senhor, abençoar em nome de Jesus a sua mente, É brincadeira, né, gente? sua família, É outra pessoa, né? a Dona Janja. Pedimos a tua É o mesmo. sobre a vida do presidente O que aconteceu? todos os seus ministros. Como igreja, o abençoamos, como diz a tua palavra, e o povo de Deus diga amém.
Amém, amém aí, ó. Outra pessoa, a gente é inacreditável, né? É inacreditável. Uma pessoa que você viu ali falando, um pastor, né? Na bala, dizendo que ia descer bala no Lula. Agora o Lula entra, botou o rabinho entre as pernas, e aí, o que que ele foi fazer? Um bom moço, né, o bom samaritano, foi orar para que o Lula pudesse ter uma boa presidência, né? Eu acho que essa oração deu errado, viu, Otônio de Paula? Porque agora o bicho tá pegando, tá? A coisa tá feia, o brasileiro tá passando necessidade. Hoje você não faz compra com R$ 100, você leva uma sacola, tá? Na mão, a coisa tá preta no Brasil, agora com 15% aí, né, de inflação, um dos maiores em 19 anos. Essa sua oração, rapaz, eu quero passar longe, viu? Porque ela deu ruim. Deu ruim e vamos seguir aqui, ó, que tem mais. Vocês estão achando que eu tô de brincadeira? Eu trouxe aqui para você um compilado, tá? Para você, ainda assim, ver se você consegue ainda dar o adjetivo que eu pedi para você escrever aqui embaixo, tá? Eu vou te dar a lista de adjetivos, aí você escolhe. Fica à vontade. Aí não sou eu que estou dizendo para você chamar ele de nada, não. Você que fique à vontade, eu vou te dar a lista aqui, mas muitos o chamam de tantos adjetivos que eu mesmo me perco. Então vamos lá para. Olha só o que, que ele fala aqui, olha, já mudou completamente mais. Vamos lá, vocês vão ver aqui. Olha, eu gostaria sim de ser uma ponte. Sabe para quê? Para tirar esse bezerro de ouro que nós construímos na igreja. Esse bezerro de ouro que nós construímos. Ele está falando do Bolsonaro. Uma adoração a um ser humano que não é Deus, que não é divino, é um político. A igreja do Senhor Jesus. Um dia eu disse ao presidente Bolsonaro: presidente, nós vamos hoje a Belém do Pará, a Assembleia de Deus Mãe. Quando o senhor chegar lá e alguém começar a gritar mito, 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 presidente, eu vou lhe aconselhar, repreenda. Não deixa gritar mito. Eu expliquei isso a ele. É brincadeira, né? O presidente Bolsonaro entra no templo, e eu não estou falando que é culpa dele não, tá? Quando ele entra no templo, começa mito, 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 mito. Irmão, se você grita mito na rua, bem, na rua, manifestação política. Agora, você gritar mito dentro da igreja do Senhor Jesus, e volta a dizer, eu não estou culpando o Qual o Bolsonaro, problema? porque ele é um ignorante. Qual o problema disso? Ele não é crente, ele não conhece, ele conhece a salvação porque já foi pregado para ele. Mas ele não aceitou Jesus, certo? Esse tempo todo que Bolsonaro está conosco, nós não fomos capazes de enganar ele para Jesus. Tá certo? Mentira. Não foram capazes de ganhar ele para Jesus. Bolsonaro, um homem cristão, é muita mentira, né? E tem mais uma. Eu vou acrescentar, tá? Nessa lista de adjetivos, se você quiser escrever aí embaixo, né? Mas aí você tem que escrever o nome completo, né? O Otônio de Paula é. Aí você escreve o que você achar. Invejoso? Será? O que que tem de mais o Bolsonaro ser chamado de mito em templo? As pessoas fazendo a saudação de recebimento do mito, e é um mito sim, nunca vai deixar de ser, tá? E a alegria que as pessoas têm em recebê-lo, a forma de demonstração de carinho e confiança neste homem é chamando ele de mito, porque ele realmente mitou no Brasil. Ele mostrou o sistema para todos nós. Ele mostrou o que realmente é o sistema. E isso a gente é indiscutível, mas parece que Otônio de Paula sentiu inveja, né, do Bolsonaro ter esse clamor popular aí. Então, olha só essa outra aqui, tá? Tem mais uma aqui, olha, deixa eu verificar. E se as minhas palavras foram... Tem mais uma aqui, eu acho que é essa aqui, prontinho. Vamos trazer aqui para vocês aqui agora.
O mesmo Deus, em um momento delicado da recente história do Brasil, lhe usou o presidente Lula para manter a nossa liberdade religiosa, que era, à época, ameaçada. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Naquela ocasião, disse Vossa Excelência: a partir de agora é livre o direito de criar uma igreja e praticar uma religião. Quis Deus que fosse pelas mãos daquele que foi acusado de que fecharia as igrejas, que tal direito fosse garantido. Agora é no seu governo, presidente Lula, que o projeto que cria o Dia Nacional da Música Gospel seja sancionado pelas mãos de Vossa Excelência, virando lei nacional. Talvez estejamos entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, os quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, Chega, né? Chega, né? Tá bom. Acho que aqui já deu pra gente ter aqui uma noção, uma breve noção, tá? Inclusive eu tive o trabalho de buscar esses vídeos aí no fundo do baú, fui me lembrando de cada momento em que realmente marcaram a minha memória em relação ao Otônio de Paula. Ele realmente se mostrou agora com essa humilhação, né? Ali pedindo perdão a Alexandre de Moraes, ele se mostra, de fato, o vira-casaca que ele é, e também ele agindo, né, pelo medo, ficou com medo do Xandão, e aí foi lá e não viu outra escolha. Vou me juntar, tá? E a gente não sabe, imagina só, eu não quero nem imaginar o que foi falado durante esses 15 minutos, o que ele de repente declarou ao Alexandre de Moraes durante esses 15 minutos, ou o que ele prometeu ao Alexandre de Moraes durante esses 15 minutos no seu gabinete. Vocês têm ideia de como uma pessoa ela muda de uma hora para outra? Não qualquer pessoa, né? Mas o Otônio de Paula. Pessoas que têm personalidade, pessoas que têm ali, né, sua posição política, né? E está ali certo dos seus valores, ela não muda assim, tá? Ela não muda, ela evolui, mas regredir? Não, nunca. Uma pessoa que está certa dos seus valores, ela evolui, mas ela não regride. E o que nós estamos vendo é este deputado federal regredindo, tá? Em todos os aspectos, políticos, pessoais, sejam quais forem a que a gente possa colocar aí, mas ele tem de fato se mostrado, tá? Um verdadeiro traidor. Isso de fato eu falo aqui com segurança, porque a gente vem acompanhando a trajetória dele e tem sido assim vergonhosa, tá? Vergonhosa. Mas agora passando aqui, olha, para outra notícia bombástica que nós tivemos aqui, olha, que a gente vai falar agora, pessoal, sobre a questão, tá? Mas colocando aqui na seara, já começamos falando aqui, né, lá do Cabeça Dourada, do Todo-Poderoso, vamos continuar falando nele aqui. Eu vou trazer para os senhores agora a matéria. Justiça dos Estados Unidos notifica Moraes em ação por censura contra Rumble e empresa de Trump, né? O Tribunal da Flórida deu 21 dias para o ministro do STF para se apresentar à defesa. Para apresentar a defesa, né? A gente sabe que em março ele havia sido já notificado, tá? E até então não deu as caras. E agora o pedido de Trump, da Trump Media Technology and Group, empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da plataforma Rumble, a Justiça da Flórida dos Estados Unidos enviou notificação ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e a intimação foi expedida na terça-feira, tá? Dia 17.
As empresas processam Moraes por censura e ele é acusado na ação de emitir ordens ilegais e impedirem a plataforma de vídeo Rumble de exibir conteúdos e, desta maneira, afetaram também as empresas de Donald Trump. A primeira tentativa de notificar Moraes, realizada em março, como eu havia falado, não teve êxito. Agora, a nova citação exige que o ministro apresente uma defesa formal em até 21 dias ou protocole a petição para questionar o processo, conforme legislação federal norte-americana. Tá vendo que as coisas ali, o rito processual, ele é seguido, eles sabem seguir o rito processual, não é igual Alexandre de Moraes que manda um e-mail ou notifica, né, a pessoa lá nos Estados Unidos por e-mail ou pelas redes sociais. Não, seria uma carta rogatória, todos nós sabemos. Aqui eles fazem tudo bonitinho, tudo certinho, conforme a justiça norte-americana. Caso não haja manifestação nesse prazo, a Corte poderá considerar Moraes em revelia e seguir apenas com as alegações das empresas. Na ação dos Estados Unidos, Rumble e a empresa de Trump pedem indenização a Moraes. Ih, rapaz, agora o bicho vai pegar. Olha só, a Trump Media and Technology Group e a Rumble acrescentaram à ação em 6 de junho um pedido de indenização alegando danos à reputação, redução de receitas e perda de oportunidades de negócio. O aditamento foi registrado no mesmo tribunal da Flórida, onde o processo tramita. Segundo as empresas, Moraes violou a primeira emenda. A primeira emenda é a mais importante para os estadunidenses, né? A primeira emenda da Constituição, que protege liberdade de expressão, ao determinar a exclusão de contas de influenciadores de direita e adotar outras medidas que caracterizam tentativas de censura nas plataformas. Eu separei um vídeo aqui que eu também fui lá no fundo do baú, vocês vão ver, tá? Uma ação de Trump que foi realizada e noticiada, tá, pela CNN, onde fica muito claro certas coisas. Eu separei aqui, já eu trago. No aditamento, apresentado em junho, as companhias também citaram como exemplo o inquérito aberto contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que passou a ser investigado a pedido da Procuradoria-Geral da República. As empresas defendem a ideia de que a decisão de Moraes não tenha validade nos Estados Unidos porque contrariam a legislação norte-americana, procurado por meio do STF. Alexandre de Moraes não comentou o caso. Ele nunca fala nada, né? Mas o que a gente tem com isso, tá? É que Alexandre de Moraes, ele vai ser aí, já está sendo, né? Vai ser processado, tá? Eles estão aí querendo uma causa indenizatória, imputando uma causa indenizatória milionária, tá? Porque se eles perderam receitas, imagina o quanto que essas empresas não perderam. O que me admira muito, tá? É não ver as empresas, tá? Que devem estar tramitando, isso eu não tenho nem informação, as empresas, a Starlink e o X, como está isso em processo, tá? Mas sobre a Rumble e a Media, as empresas de Trump, elas estão aí já solicitando que ele venha, tá, arcar com esses prejuízos. O que acontece, tá, neste caso é que Donald Trump e também o CEO da Rumble, tá, alegando essas questões, a gente sabe que ele não vai poder cumprir, tá, com essas questões em solo norte-americano. O que vai acontecer é que se ele não puder também, se ele não vier a responder a intimação, ele vai responder ali a revelia, tá? Ou seja, somente o que as empresas de Donald Trump e a Rumble falarem
vão constar no processo. E aí vai até o final, onde vão ter aí ganho de causa pelo silêncio do Alexandre de Moraes, mas parece também que a AGU deve defender o caso, tá? Já há rumores que a AGU deve aí prestar, tá, a defesa de Alexandre de Moraes. Eu não sei se está certo, mas pelo que tudo indica, parece que a AGU que deve tomar a frente deste caso. Mas até agora nós não vimos respostas, tá? E a Alexandre de Moraes agora está passando, está sentindo na própria pele, tá? O que ele sempre fez com todos, tá? Que é ser processado, ser perseguido, né? Ser acionado, como ele acionou também, por exemplo, Paulo Figueiredo, chamou Paulo Figueiredo de fugitivo. Vocês lembram disso? Chamou Paulo Figueiredo de fugitivo? Então, agora, será que ele é um fugitivo também da justiça norte-americana? Paulo Figueiredo diz que sim, tá? Vou trazer para os senhores aqui Paulo Figueiredo, feliz da vida, mas pensa num homem feliz. Olha só isso aqui, gente. Feliz da vida, rapaz, eu nunca vi o Paulo Figueiredo tão feliz. Vamos lá. Ah, que delícia, Alexandre. A partir de hoje eu vou adicionar essa nomenclatura ao Alexandre de Moraes no programa. Além de vilão 007, Lord Voldemort, cabeça de ovo, pseudo-juiz, agora também temos o foragido da justiça americana, Alexandre de Moraes. Eu estava aqui andando pelas ruas de Miami e encontrei esse cartaz que eu botei aqui, trouxe aqui no programa. Não sei se é verdade ou se é inteligência artificial, não sei, mas se você tiver informações acerca do paradeiro desse foragido, tinha uns tiras. Tinha uns tiras. Porque hoje Alexandre de Moraes é processado e foge, é réu e foge de citação, foragido. E se tiver que pagar essa indenização gigantesca às empresas americanas de tecnologia que ele usou, vai começar pelo Rumble, mas vai depois do X, o Google, a Meta. Visto já não tem mais. Visto já não tem mais. Nem tenta mais entrar nos Estados Unidos. Eu gostaria que tentasse. Eu me lembro dele fugindo do Ala dos Santos em Nova York. Tem o quê? 2 anos? Isso foi na época do Pedro Mané. Verdade. Agora nem tentou mais visto. Tem essa agora indenização milionária na pessoa física, não é na União. Pessoa física do Alexandre, cobrança de indenização milionária. Eu não tenho mais visto, pedido de indenização milionária, e agora a gente vai ter, se Deus permitir, as sanções ou FAQ da Lei Magnífica debaixo da Casa Branca. Let's talk salary. Great. What do you tip? É isso mesmo, é isso mesmo. Paulo Figueiredo tá feliz da vida, né? Porque foi, inclusive, em audiência pública, Moraes deixou muito claro que ele era um foragido da justiça brasileira, né? E agora ele está no mesmo âmbito, tá? Na mesma seara ali do que ele chamou o Paulo Figueiredo, né? E a justiça norte-americana, ela não falha, tá? Eles são muito sérios. E agora Alexandre de Moraes, ou ele responde, ou vai ser a revelia. Então, Alexandre de Moraes que se prepare, porque as outras plataformas já começam a ficar de olho nessa situação, porque também foram, tá? Foram de fato afetadas por diversas vezes. Vocês lembram do Facebook? Vocês lembram do antigo Twitter? Vocês lembram das ameaças contra os funcionários do Twitter? Vocês devem se recordar. Mas se você não se recorda, eu vou trazer para você agora mesmo. A gente lê agora a nota que o porta-voz do Facebook acaba de divulgar. O Facebook havia cumprido com a ordem de bloquear as contas no Brasil ao restringir a visualização das páginas e perfis a partir de endereços IP no país. Isso significa que pessoas com endereço IP no Brasil não conseguiam ver os conteúdos, mesmo que os alvos da ordem judicial tivessem alterado sua localização IP.
A mais recente ordem judicial é extrema, representando riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira, Ó, em conflito com leis e jurisdições ao redor do mundo, devido à ameaça de responsabilização criminal de um funcionário esse aí perdeu o emprego, do viu? Brasil, não tivemos alternativa a não ser cumprir com a ordem de bloqueio global das contas enquanto recorremos ao Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas, essa é a nota que o Facebook acaba de divulgar e acaba de nos chegar aqui na CNN, essa informação. Portanto, o Facebook decidiu bloquear as contas globais Ó, enquanto recorre ao Supremo Tribunal Federal. É uma determinação da ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em um primeiro momento não havia sido cumprida, mas depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou a responsabilização de um dirigente do Facebook aqui no Brasil, Facebook dá uma recuada e decide cumprir a ordem enquanto recorre da decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente já vai lá para Brasília com o Ricardo Caldas, o nosso analista, para comentar essa decisão, né, do Facebook. Ricardo Caldas, sua análise. pessoal, refrescar a memória aí, você refrescou sua memória da ameaça, tá? Também ameaça do funcionário do Facebook, tá? As empresas, essas empresas, as Big Techs, elas vivenciaram no nosso país um terror, tá? E vivenciam hoje, tá? Ainda mais agora que nós temos aí o marco do artigo 19, o marco da civil da internet, no seu artigo 19, permitindo que qualquer hoje carta extrajudicial derrube uma postagem ou até mesmo venha excluir um usuário. E quem vai decidir? E uma carta extrajudicial é capaz também de falar que algo é mentira e pedir a exclusão daquela postagem. E quem vai decidir se é mentira ou não? Quem vai ser o delegado? Quem vai ser o juiz? Quem vai ser o Supremo? São as próprias plataformas. Agora cabe-nos saber quem será incumbido de fazer essas decisões. Isso é muito delicado, isso é muito sério no nosso país, que a gente está hoje tendo como cerceamento de liberdade nas plataformas e nas redes sociais. Alexandre de Moraes causou tanto prejuízo para essas empresas que depois, vocês podem contar, após essa causa do Donald Trump e da Rumble, foi como falou o Paulo Figueiredo, vão vir as outras. Facebook, Google, e aí vai deslanchar processos. Só o apartamento do Alexandre de Moraes, em São Paulo, equivale a 10 a 12 milhões de reais. Isso aí é pouco, tá? Ele está na lista dos milionários no Brasil. Ele, o Lula, né, que tem milhões de dólares. Imaginem quanto não vai ser, né, essa indenização. Fora a lei Magnitsky que está por vir, tá? Onde vai colocá-lo ali sem ter acesso a quaisquer meios financeiros, né? Não vai poder utilizar cartões de crédito, nada que esteja conectado aos sistemas financeiros norte-americanos. E eu vou mais longe, ainda tem a questão, né? Nós temos aí todos os domínios hoje utilizados, .com, são dos Estados Unidos. Pode ter até o .com.br, mas é .com. E se realmente for aplicado a lei Magnitsky, que está em andamento, aí você pode ter certeza, fora e-mail, fora uma rede social,
ele não vai poder ter acesso a absolutamente nada. É por isso que hoje os ministros estão defendendo tanto a China, né? Inclusive com a fala ali do Gilmar Mendes, né? Falando e elogiando, enaltecendo, né, o modelo chinês de censura, tá? E é por isso que eles estão tão aliados à China. Mas, não parando por aqui, tá? Não parando por aqui, sabemos que durante todo esse processo, tá? As oitivas que ocorreram durante esses dias, essas semanas passadas, do Bolsonaro e dos todos ali do núcleo 1 que foram interrogados, inclusive o Cid, né, que foi interrogado. Eu vou trazer para vocês aqui, olha, a matéria que fala sobre a solicitação que Alexandre de Moraes fez. Ele pediu em 48 horas que o Google apresentasse, tá, a minuta do golpe. Isso aí, pessoal, olha só isso aqui. Deixa eu... Prontinho. Em resposta à determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal sobre os dados do responsável por inserir na internet a chamada minuta de golpe, o Google informou que não é possível oferecer dados solicitados. Nessa terça-feira, 17, Moraes deu o prazo de 48 horas para a empresa apresentar os dados, como parte das diligências da ação penal que investiga a tentativa de subversão da ordem democrática após as eleições de 2022. O pedido partiu da defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que busca provar que o documento apreendido em sua residência é o mesmo que circulava na internet e que não foi o autor nem divulgador do conteúdo. A justificativa do Google por não apresentar os dados é de que a determinação de Moraes não aponta uma URL específica hospedada por seus serviços, ou e que inviabiliza o cumprimento da ordem. Abre aspas, a ausência de URL na decisão de página hospedada pelo Google vinculada aos seus serviços impede a identificação do conteúdo objeto do pedido de fornecimento de dados, fecha aspas, afirmou a empresa em petição enviada ao STF. De acordo com a empresa, os serviços de buscas apenas indexa páginas de terceiros, sem que tenha relação direta com os conteúdos nelas hospedados. A presença de determinado resultado no buscador não demonstra vinculação daquele conteúdo com sites hospedados ou vinculados a serviços do Google, afirmou. O Google, pessoal, é uma grande biblioteca, tá? Pensa numa biblioteca e aí você vai lá no catálogo de livros dessa biblioteca. Aí você vai procurar o livro, tá? Você acha o livro, mas você não sabe, né, quem escreveu e também não sabe quem é o autor deste livro. É mais ou menos isso que eles estão falando, tá? Porque eles não são responsáveis, tá, pela hospedagem. A hospedagem desse documento em algum lugar na internet foi feita em uma outra empresa privada, tá? Que eles não vão ter, obviamente, o acesso. Eles podem até identificar, mas eles aqui se negaram, tá? Como eles não são os hospedeiros, tá? E eles não apresentaram a URL de uma página que constasse o documento, eles, tá, não têm ali também o dever de apresentar, tá, a quem é que hospedou ou deixou de hospedar. Eles são apenas um mecanismo de indexação. Eles só fazem ali as buscas, tá? Eles têm diversos serviços, mas são contas que eles não vão ter acesso uma vez que estão vinculadas a outras empresas, né? Empresas que hospedam. A hospedagem é mais ou menos como se fosse um aluguel de casa, né? Você, quando tem um website, você precisa colocar em uma hospedagem, né? Para que ele possa, né, ser divulgado aí pela internet.
aí sim você vai ter ele aí visto a partir do momento que você indexa o Google, tá? Mas ele vai ser uma hospedagem, é como se fosse uma casa. Você precisa de uma casa para morar. Então você vai hospedar ali o documento, ou o website, o que quer que seja, tá? Para que ele possa aí, de fato, ser amplamente divulgado. Mas para ele ser divulgado, você tem que indexar a hospedagem ao Google. E é isso que o Google falou, eles são apenas indexadores, eles não são hospedeiros. Então, eles não têm como saber se, né, o ministro não informa ali no seu pedido a URL específica, tá, deste documento, tá, ou desta hospedagem. Então, o Google ainda destacou que o próprio réu indicou como fonte da minuta página de terceiros, como os sites, o Cafezinho e Conjur, que são e que não são hospedados pelo Google. Se tivesse numa hospedagem do Google, né, da empresa Google, eles têm um sistema de hospedagem. Se estivesse com eles, tudo bem, mas o réu, a defesa, ela demonstrou, tá, e indicou página de terceiros. Então isso eles nada têm a ver. Então que eles agora, né, que o STF vá procurar onde tem que ir, né, onde foi indicado de fato. Caso se entenda pela necessidade de fornecimento de dados ou informações por parte dessas páginas, os pedidos devem ser formulados diretamente aos seus administradores responsáveis pelo conteúdo, disse o Google, né? Ao concluir a petição, a empresa reforçou que não possui os dados solicitados, também enfatizou que o cumprimento da decisão só seria possível com a indicação de conteúdo efetivamente hospedado por ela, o que não foi feito. Então, Moraes dançou nessa, né? Ele dançou nessa. Ela tirou o corpo fora, claro, tá? Uma vez que ela não tem responsabilidade nenhuma, ela apenas indexa páginas, tá bom? Para o seu sistema de busca e no seu sistema de hospedagem, se estivesse em seu sistema de hospedagem, ela saberia, mas não está. E foi indicado pelo réu hospedagens que não estão vinculadas ao Google. Existem inúmeras hospedagens, né? Você paga planos, como eu falei, para que você possa alugar ali a moradia do seu website, do seu aplicativo, do que for que você tiver aí como finalidade, um programa, né? Algo nesse sentido. Mas todos eles vão estar ali hospedados são diversas plataformas que você vai escolher, que você pode vir escolher e que nem sempre vão ser do Google. E as que eles indicaram não são do Google. Então eles aqui tiraram o corpo fora, não temos responsabilidade nenhuma, tá? Somos uma biblioteca indexadora, tá? E que vocês procurem agora o autor do livro, tá? Para que vocês possam resolver. Foi bem assim que eles deixaram aí bem claro para o Alexandre de Moraes. Eu tô dizendo que ele tá arrumando treta para a cabeça dele. É mais uma, tá? É mais uma. Se isso aí, tá? Como esse pedido foi feito de uma forma muito aleatória, sem apresentar nada, simplesmente, olha, Alexandre de Moraes jogou lá pro Google e falou assim, ó, 48 horas você me entrega a minuta. Cara, imagina só quantas páginas devem haver. Se você digitar aí no Google agora, você vai ver. Você bota assim, minuta. Vai aparecer milhões. E o sistema de busca, ele busca pelas palavras-chave. Se você botar golpe, minuta golpe, aí ele vai mostrar as matérias dos jornalistas, vai mostrar
minutas de contrato, tá? Vai mostrar minutas, inúmeras minutas que a gente não faz nem ideia que existam. Então, assim, é um negócio muito complicado, tá? Apenas por um termo, você encontrar algo é muito complicado, tá? Porque é gigantesco o número de informações que constam na internet hoje, se você pesquisar, como minuta, golpe. Então ele vai associar minuta golpe. Ele vai te mostrar um bando de matéria jornalística e nem e não vai te apresentar. Agora, se o réu, ainda mais hoje em dia, que se estavam hospedados nesses sites, websites, o Cafezinho, o Conjur, já saiu há muito tempo. Você acha que eles mantiveram? Se esteve lá, você acha que eles realmente deixaram essa minuta ali para se incriminar futuramente? Claro que não. Claro que não. Eles viram que o bicho estava pegando, devem ter excluído. Agora, como eles vão encontrar isso dessa forma, aí é um milagre que o Deus Todo-Poderoso quer, porque quer que o Google faça. É um pedido inexequível, completamente inexequível. E aí, vamos aqui, pessoal, vou trazer para vocês também, tá? Sobre o terrorista da Al-Qaeda de Mossoró. Olha só isso aqui, gente. O cara foi condenado. Deixa eu colocar aqui na matéria, que a matéria tá voltando. Prontinho. Olha só isso aqui, ó. A mesma figura, né? O popstar do Brasil é ele. Deixa eu ver se tem como. é, Ah, tá. Prontinho. Não, não é isso. Prontinho. Vamos lá de novo. Prontinho, tá aqui. Vamos para a matéria. Terrorista da Al-Qaeda de Mossoró é condenado por ameaçar explodir Moraes. De Mossoró. A Justiça do Rio Grande do Norte condenou um homem morador de Mossoró que afirmava ser um terrorista da Al-Qaeda e ameaçou matar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em um vídeo divulgado em um grupo de WhatsApp em agosto de 2022. Abre aspas, você não manda no Brasil, não. Você tá aí aparelhado por essa policiazinha. Vão morrer tudinho. Uma grande bomba irá estourar diante de vocês e vocês vão tudo ser executados. Isso é uma ameaça terrorista da Al-Qaeda. Fecha aspas. Disse o homem na gravação. A declaração foi considerada crime de ameaça. O homem foi condenado pelos crimes de ameaça, calúnia, injúria. O juiz João Martins Prata Braga, da 8ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, fixou a pena em 2 anos, 4 meses e 24 dias de prisão em regime aberto, além de multa. A sentença foi assinada no último dia 13. O acusado ainda pode recorrer da decisão. Para o juiz, abre aspas, o teor das mensagens é inequivocadamente ameaçador, calunioso e injurioso. E, abre aspas, as ameaças de morte e execução são diretas e graves. Fecha aspas. O Ministério Público Federal afirmou que, abre aspas, o próprio réu confessou, fecha aspas, em depoimento, ter gravado e divulgado o vídeo em um grupo de WhatsApp. Na ocasião, ele admitiu o teor das declarações, mas alegou que teria sido uma espécie de brincadeira. A Defensoria Pública da União, DPU, que representou o réu, destacou a ausência de dolo na ação do homem. Em nota, a MPF ressaltou que, além da ameaça, o homem fez falsas acusações de crimes contra os ministros,
que foram consideradas crimes de calúnia e agressões verbais contra sua dignidade, classificadas como injúria. Abre aspas. Como os crimes ocorrem de forma continuada em um mesmo vídeo, foi aplicada a pena referente ao crime mais grave, no caso, a calúnia aumentada por agravantes, disse a MPF. Rapaz, esse cabra aí, será que ele não foi também processado por fake news, né? Só faltou entrar fake news nessa brincadeira aí, né? Ó, você falou que é da Al-Qaeda, você tá mentindo, você é uma fake news. Então você agora vai ser penalizado. E você também xingou os ministros. Tá certo, pessoal, que falar, a gente vê aí inúmeras postagens, é uma postagem ácida, uma postagem, eu digo um tanto quanto perigosa de se fazer, né? Afinal de contas, ele falou em execução, tá? Aí mora o problema. Mas, tratando-se ali, né, dele falando, ó, sou da casa, uma brincadeira, tá? É algo que deveria ser analisado aí de forma mais razoável, tá? Esse ser aí, né, essa pessoa hoje está sendo processada lá de Mossoró. Imagina só, né, o que ele não arrumou para a cabeça dele com essa postagem aí ameaçando o ministro, né, mesmo que brincando, tá? Mas se declarando da Al-Qaeda. É impressionante. O brasileiro tem uma criatividade imensa, tá? E aí agora ele vai ser processado por todas essas calúnias, injúrias e difamações contra os todos poderosos, né? Alexandre de Moraes falou uma vez, né? Se você não quer ser criticado, né? Criticado na forma dele é você falar bobo e chato, tá? Acho que talvez nem isso, né? Criticado é falar, você não está fazendo um bom trabalho. Mas a crítica no popular né? O pessoal mete aí solta o verbo mesmo e não tá nem aí. Aí é algo que você pegar uma pessoa ali simples, né, que pegou o WhatsApp, fez uma brincadeira entre os amigos e o negócio se espalhou, talvez nem ele sabia que essa brincadeira aí pelo WhatsApp pudesse se espalhar a nível nacional. E agora ele está aí enrolado com a justiça, tá? Mas como eu falei, não apoio, tá? Nenhum tipo de ameaça, não apoio, ainda mais quando você tem uma brincadeira que é uma brincadeira assim tão ácida nesse sentido, eu também não sou a favor, mas eu acredito que eles podiam ter sido mais razoável com o cidadão aí, porque ele é da Al-Qaeda, né? Agora a gente vai arrumar um problema lá com os terroristas da Al-Qaeda. Daqui a pouco a gente tá tendo aí, vindo para cá, Hamas, Hezbollah, né? Vai se juntar essa galera toda porque ele tá sendo processado. Imagina só. Vão atrás do Alexandre de Moraes. De mim não vai vir, não. Não sei se de você. Pessoal, essa foi a nossa matéria de hoje, tá? Trouxemos aí um dos principais acontecimentos que estão em voga no nosso país, tá? Tratando-se aí das decisões referentes ao Alexandre de Moraes, tá? Também trouxemos essa matéria do Tony de Paula, tá? Uma matéria que deixou aí mais uma vez só concretizou o que todos falam, tá? E também a matéria do Google deixando a sua, tirando o seu da reta, e essa última matéria do terrorista, né, que a gente agora tem que ficar até esperto porque ele mora lá em Mossoró. Então fiquem ligados, me acompanhem para mais outras matérias. Escreva aqui embaixo, tá? Qual a matéria que você gostou mais? Dê a sua sugestão, para mim é muito válido e eu agradeço. Não esqueça o like, tá bom? E a gente se vê na próxima. Obrigado.